Gabriel, vem aqui, fala algumas coisas. Ai, Ricardo, coitado. Podcast Uma Opinião. O camisa é brancão. É Inas. Esse é o cara mais entediante do mundo. Vagabunda do caralho. Seu homozão. Viva bola de... Podcast Uma Opinião. Eu acho que a gente tinha que fazer um documentário sobre isso. Oi? Vou dar uma opinião, hein? Muito bem, ladies and gentlemen. Está começando o episódio 24 da quarta temporada do Uma Opinião, o podcast que fala merda desde 2020. Eu sou o @sargento Hamster Ricardo Prado, falando diretamente de Matinhos, no litoral do Paraná. E comigo hoje está Robson Grossman, do site robsongrossman.com, falando de São José dos Pinhais, da região metropolitana de Curitiba. Robson, a palavra é sua para a primeira consideração aos nossos ouvintes. Então, hoje nós estamos aqui com o episódio 24, né, um número um tanto quanto sugestivo. E curiosamente, a bichona do grupo não está participando, que é o Vinícius. Ô pessoal, eu tô ouvindo, hein? A gente colocou ele contra a parede, e comeu a bunda dele não, a gente colocou ele contra a parede e falou o seguinte: você tem que escolher entre o PSQ ou o Grêmio. E infelizmente ele escolheu o Grêmio. A decisão mais certa que eu tomei em minha vida. A única decisão que eu tomei certa. Tudo deu errado na minha vida. Mas aos 5 anos de idade, criança ainda, sem dominância cerebral, eu tomei a decisão mais certa da minha vida. Então ele decidiu brincar de narrador, que nem ele sempre faz. Nossa. E de quebra, quem sabe ele fique puto vendo o Grêmio perder, né? Agora o placar marca Grêmio 4-3 para o Botafogo. Apesar de eu ser gremista, eu tenho que concordar também. Eu não tô nem um pouco empolgado pra esse jogo, tanto é que nem tô assistindo. Por isso que eu tô gravando aqui com você. Que vergonha, que vergonha. Isso aí, o Ricardo é o cara, meu. Cara do Satanás! E sem mais delongas, vamos aqui com as notícias mais bizarras da semana, com o jornalista que tá sendo coagido a se casar. Ô, louco. Colombiano ganha o título de menor DJ do mundo pelo livro dos recordes. Yeison Henrique Delgado Castro, mais conhecido como Yeye, tem 32 anos e 1,2 m de altura. Ele vem se apresentando como DJ pela América Latina há 8 anos. O primeiro evento em que ele participou foi em 2015 na Venezuela. O colombiano decidiu investir na carreira acreditando que a sua baixa estatura não seria uma limitação para o sucesso. Isso só confirma que nada impede que você alcance os seus sonhos. No caso desse DJ, ele só precisa de um banquinho. Essa foi aqui do lado. Socorrista do SAMU é atropelada durante desfile cívico em comemoração pelo aniversário de Antonina, aqui do lado de Matinhos. A profissional, que é acostumada a salvar vidas, se viu na posição de vítima de acidente na última segunda-feira, ao participar do desfile cívico realizado em homenagem aos 226 anos de emancipação política da cidade. Segundo as notícias, ao pegar a filha, que participava do desfile e estava em cima de um trator, a roda da máquina passou por cima da perna dela. Quando aconteceu o atropelamento, profissionais do SAMU auxiliaram no atendimento da mulher. Por sorte, ela teve apenas escoriações e uma luxação na perna, sendo prontamente atendida e liberada para casa em seguida. A mulher foi atropelada, mas é socorrista e estava num lugar que é rodeado de socorristas. O que nos leva àquela velha questão: se você é atropelado na frente de um hospital, isso é muita sorte ou muito azar? Jamais saberemos. Seguranças descobrem homem vivendo escondido em shopping há 6 meses na China. O episódio aconteceu em Xangai. Ele tinha cama, uma pequena barraca, computador e até escrivaninha para estudar. E também aproveitava as tomadas do shopping para recarregar os seus dispositivos eletrônicos. O, entre aspas, inquilino foi entregue à polícia local. Temos aí a versão chinesa da pícara sonhadora, senhoras e senhores. Ou do Parasita. Se eu sou responsável pelo marketing desse shopping, faria uma campanha com esse cara pra ontem. O slogan seria: a sua casa longe de casa. Pior que dando um rolê pelo centro de Curitiba e vendo a quantidade de pastelarias que tem por lá, a gente percebe que chinês não para pra trabalhar nem quando é domingo. Agora, não parar pra trabalhar nem pra ir pra casa é a primeira vez que eu vejo. Boa. Mulher que contratou homem para decepar o pênis e a língua de ex é condenada a 5 anos de prisão na Austrália. A sentença foi proferida na última terça-feira. O alvo era Don McNay, um inspetor de polícia de Queensland. Karen Cal Warburton, nomes que eu não consigo reproduzir para você, de 50 anos, queria que o seu ex-namorado nunca mais andasse e falasse, de acordo com a reportagem do Courier Mail. Irá me levar o cai para trás. Ela pagou o equivalente a 15 mil reais para homem, identificado como Andrew Baum, I've got balls of steel. para que ele carneasse o ex-namorado da mulher. A polícia, entretanto, chegou à dupla antes que o crime fosse consumado e prendeu os dois. É o famoso pintão de ouro, senhoras e senhores. A mulher gostou tanto da trozoba do cara que quis ficar com ela só pra si.
Necromantic. Esse inspetor deve estar se sentindo orgulhoso, afinal ela queria tirar o seu pinto para que ele nunca mais andasse. Ou seja, esse cara era o verdadeiro tripé. Helicóptero voando baixo desencadeia orgia de mais de 3 mil crocodilos. Quê? O episódio aconteceu na fazenda de crocodilos... É mesmo? Fazenda de crocodilos Kurana, no centro de Queensland, na Austrália, no fim de outubro. O que acontece é que o som das hélices foi parecido ou percebido pelos répteis como uma tempestade se aproximando. Segundo algumas teorias de especialistas, esse tipo de barulho é considerado um afrodisíaco para os animais. Barulho de helicóptero deixou os jacarés ligadões. Aqui onde eu moro nem é preciso tanto. Basta você passar com um carro rebaixado tocando... Já causa o mesmo efeito. Mas como foi dito, para os jacarés o som das hélices é parecido com o de chuva. Barulho de chuva deixando excitado. Sinceramente, não é isso que eu imagino como conceito de ASMR erótico. É o ASMR mais bizarro do mundo. Eles tendem a se reproduzir mais no período de tempestades. Aqui no Brasil, em alguns estados, é o contrário. Quanto mais seca, mais filhos. Isso mostra que na Austrália é tudo muito estranho mesmo. Lá, helicópteros excitam jacarés. Aqui, lanchas excitam as piranhas. Epa! E essas foram as notícias da semana. Vamos começar falando da pior interpretação do hino nacional que o mundo já viu. Ludmilla esqueceu o hino nacional no GP de São Paulo. A cantora chegou a se calar durante a apresentação que tinha entre os presentes o ministro de Esportes, André Fufuca. Nossa, que nominho, hein? Puta merda, hein? Isso não tem nome nem pra ser ministro de igreja de crente de periferia, né? Não, e eu tô vendo aqui uma foto com a Ludmilla aqui, ela tá com uma roupa tão excêntrica que ela tá parecendo, sei lá, uma lutadora do King of Fighters, não sei. Mas isso tem uma razão e a gente já vai chegar lá. Notícia do Poder 360. A cantora Ludmilla esqueceu parte do hino nacional durante a apresentação na abertura do GP Brasil de Fórmula 1, realizado no último domingo em São Paulo. Além dos pilotos que concorreram ao prêmio, estavam presentes o ministro do Esporte, André Fufuca, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes, e o deputado estadual por São Paulo, Eduardo Suplicy. O que eu gostei é falar assim, né, além dos pilotos, mas, tipo, causou alguma surpresa o fato dos pilotos estarem lá? Era corrida, porra. Sim, e sem falar que o Ricardo Nunes, né, que é o prefeito de São Paulo, o cara tava lá, né, tipo, estou prestigiando aqui. Enquanto isso, São Paulo, acho que tá até hoje sem luz lá, deu uma merda generalizada lá. E o cara lá vendo corrida. Que bonito, não é mesmo? Crítica social. Ele desviou toda a eletricidade da cidade pros aparelhos que o mantém vivo, porque ele tem uma cara de moribundo, né? Só falta enterrar, é parente do Ulisses, eu acho. Ludmilla iniciou sua interpretação corretamente, cantando O Vira do Ipiranga. E essa parte do corretamente, no começo, é muito relativa, eu vou falar por quê daqui a pouco. Mas seguindo aqui com o texto, já na segunda estrofe, a cantora esqueceu da letra do hino. Ela só retomou a apresentação na sexta estrofe, ou estrofe. Nem deveria ter corrigido, você vai botar o errado mesmo. Acertou! Ela disse o seguinte, ou quando ela voltou a cantar corretamente o hino, era naquela parte do conseguimos conquistar com o braço forte. A interpretação foi apenas da primeira parte do hino nacional, ou seja, ela cantou, era pra ela chegar lá e só cantar a metade do hino, e ela ainda passou boa parte dessa metade sem cantar, porque esqueceu a letra. É uma versão resumida de algo que já tá resumido. Tipo, em vez de ser .mp3 é .zip. Eu vou colocar aqui pra gente ouvir, porque eu meio que vi essa matéria por cima e eu não vi a bizarrice em si. Conseguimos conquistar com braço forte em teu seio, ó liberdade, desafia nosso peito à própria morte, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve.
suave. Brasil de um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És bela, és forte, impávido, colosso, e em teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dois filhos desde solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Que versão, que coisa linda! Que narrador mentiroso! É, executado mesmo. Foi uma execução de sentença, de morte. Mas, enfim, nas redes sociais a artista falou em falha técnica. Gente, foi emocionante. Vocês viram? O Lewis Hamilton entrou pra falar comigo. Foi muito foda. Só teve uma falha no som no início, mas enfim, a gente tirou de letra e arrasou. Foi top. Obrigado a todo mundo que mandou mensagem e torceu. Foi lindo. Ela não tirou de letra, ela tirou a letra, né? E claro que tinha que ter o brasileiro Lewis Hamilton, né? Brasileiro SIC. Só que não, o cara que o sonho dele aparentemente era ter nascido nessa merda de país, porque tudo é prêmio, é não sei o quê. Como é que é aquilo lá? Era um negócio honorário lá? Cidadão honorário. É, vai se fuder. Agora a hora da minha opinião polêmica. O Lewis Hamilton é tão brasileiro quanto a Ludmilla é cantora. É verdade. Mas voltamos aqui. A cantora também publicou, né? A cantora, entre aspas, também publicou sobre a sua apresentação no GP de Fórmula 1 em seu perfil no X, o ex-Twitter. Ou como diria o Vinícius, né? No X-Twitter. Exatamente. Para esse momento tão simbólico de cantar o hino, eu quis prestar minha homenagem para Whitney, que sempre será uma inspiração. Na postagem ela acrescentou uma foto dela e outra da cantora norte-americana, quando a Whitney Houston tinha cantado na abertura do Super Bowl de 91, se não me engano. E tipo, a Whitney ela tá com um abrigo, daqueles bem tipo de velho que vai correr no Parque São Lourenço, branco com detalhes em preto e vermelho. E a Ludmilla, ela foi com uma roupa também branca com detalhes em vermelho, e daí achou que por estar vestido algo que é mais ou menos parecido, era uma homenagem ao Whitney Houston, só se for homenagem ao Wilson Witzel, né, que é chamado de Whitney Houston pelos presidiários lá no Rio de Janeiro. Pois é, agora que eu entendi essa porra dessa roupa aí, só que ela falou que ela queria homenagear e tal. Alerta de piada pesada, alerta de piada pesada. Acho que teria sido mais legal se alguém batesse nela então, né, daí ia ser mais parecido com o que acontecia com a Whitney. Então, assim, pelo que eu vi do vídeo, foi migué dela, né? O lance dela falar que teve um problema no som e tal, porque se realmente isso tivesse ocorrido, daria pra ver claramente que ela continuaria mexendo a boca e a porra do som não sairia, né? Não assim descaradamente. Só que eu mais ou menos não tô muito inteirado, mas assim, como que foi a repercussão disso nas redes sociais? A internet não perdoou? Exatamente. Exatamente. Teve gente tirando sarro, gente defendendo, o Regis Tadeu fazendo um vídeo a respeito, foi tudo isso. Porque assim, eu até que me impressionei, não que isso seja algo bom, mas assim, comparado ao tanto de merda que ela já fez na vida dela, musicalmente falando, eu achei até que ela conseguiu meio que segurar a barra daquele ponto em... Ó, acabou de cair a prancha aí do surfista lá, que parece o churrasco, inclusive. Mas assim, deixa eu lembrar o que eu tava falando. Então, eu achei que ela segurou a barra até ali da parte da cagada pra frente, porque teria sido mais vergonhoso ainda se ela continuasse esquecendo. E eu acho que ela podia ter usado alguma outra tática, assim, por exemplo, eu esqueci a porra da letra. Então ela podia meio que jogar pra galera, assim, sei lá, esticar o microfone pra dizer, cantem comigo, ou coisa do tipo. Esse tipo de coisa. Eu acho que se ela tivesse usado essa tática, o Miguel teria funcionado melhor. Mas do jeito que ela fez ali, teria sido mais bonito se ela simplesmente admitisse, eu tava nervosa pra caralho e eu dei um branco e eu não consegui cantar o começo do hino. Agora esse negócio de botar a culpa em problema técnico, aí é que eu acho que cagou no pau mesmo. É o vírus de Ipiranga, as margens plásticas aí.
Umbante. Essa voltou no Umbante. Parece tipo aqueles papagaio que aprende a letra das músicas pela metade, né? Aí canta parabéns pra você e louro. Daí, parabéns pra você, data querida, muita felicidade. Parabéns pra você. Obrigado por me proporcionar uma das experiências mais aterrorizantes que eu já ouvi. O Ricardo Prado imitando um papagaio. Parece o Louro José do inferno. Eu estou morrendo de medo. Eu estou morrendo de medo. No caso é o loiro barbudo, José. Não, uma coisa totalmente off-topic aqui. Eu não sabia que aquele cara que tá fazendo o louro lá na parada é como se fosse outro personagem. Porque teve um dia aí que eu tava mudando de canal, que era feriado, eu tava em casa, tava passando essa merda aí. Aí ela falou, porque é o Louro Mané, não sei o que. Daí eu falei assim, porra, mas peraí. Louro Mané, o outro é Louro José. Então, assim, nem é o mesmo personagem. Então, por que essa merda existe? Tipo, tem alguma porra, uma cláusula no contrato da Ana Maria Braga que ela tem que interagir com uma porra de um macaco, de um papagaio fictício ou coisa parecida? Era só botar uma co-apresentadora ou coisa parecida, já que ela quer conversar com alguém. Não precisava fazer um negócio desse. É que, se não me engano, esse cara que faz o Louro José, quer dizer, o Louro Mané, ele é... Eu achava que ele era filho do Tom Veiga. O que morreu. Só que aqui eu fui querer procurar aqui, daí tem até um perfil Louro, o perfil oficial no Instagram aqui, Louro Mané Oficial, apresentador da TV Globo e neto da Ana Maria Braga Oficial. Tipo, ela botou o neto dela pra fazer um negócio. Nossa, acabamos de fazer um mini Rovial Investiga aqui e eu estou horrorizado. Eu estou morrendo de medo. Você vê, de Ludmilla foi parar no toba do Louro Mané, que é o neto da... Puta que pariu. Imagina que bosta, o Neto enchendo o saco da Ana Maria Braga o tempo todo. Deixa eu aparecer na televisão, me dá uma chance, fala pra Globo me contratar. Aí quando finalmente consegue fazer uma coisa, puta que pariu, eu vou ter que fazer esse papagaio idiota. The misery. Quanto à parte assim de não ser o mesmo personagem, eu até entendo, porque diz que ela gostava bastante lá do Tom Veiga, e era um negócio até tipo meio que, assim, vou prestar uma homenagem criando outro personagem porque aquele lá é insubstituível, digamos assim. Só que, cara, o boneco é o mesmo. Exatamente. Então, exatamente. É tipo assim, é insubstituível, mas eu tô substituindo pela mesma merda e só mudei o nome. Merda. Mas voltando aqui pro lance da Ludmilla, cara, o Joaquim Osório Duque Estrada deve estar plantando bananeira dentro do caixão até agora, depois do que a Ludmilla fez com a letra que ele compôs. Essa performance dela fez a versão da Vanusa parecer a nona sintonia, ou a nona sinfonia de Beethoven. Puta que pariu! Até porque, né, vamos ser justos aqui, a Vanusa só se embananou com o hino porque ela cantou sob efeito de remédio, né? Apesar de todo o meme que gerou na época, essa história já tá mais do que esclarecida. Já a Ludmilla errou e esqueceu a letra porque é tansa mesmo. E o pior foi essa justificativa dela, né, de que teve uma falha no som, né? Igual o Regis Tadeu falou, teve uma falha sim, no som que sai da boca dela. Aliás, essa falha não tem conserto. Mas a verdade é que a Ludmilla, Robson, estava fazendo uma homenagem à colonização portuguesa no Brasil. Por isso que ela cantou Ovira do Ipiranga. Meu Deus, pior que é verdade, no começo ali, né? Ouvir. Pariu. Mas, como você falou, né? Tipo, ela até que meio que conseguiu segurar bem, mas o que cagou foi essa justificativa que ela deu depois, né? Essa coisa de querer se explicar e de querer, tipo, se isentar da culpa, dizendo que a falha foi do som e não dela. Pois é, porque isso nunca dá certo. É lição para a vida, ouvintes. Quando vocês fizerem uma cagada, muitas vezes é melhor você assumir que você fez cagada do que você tentar justificar, porque só piora o negócio. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A não ser que vocês traiam a sua mulher. Daí eu realmente recomendaria que vocês inventassem alguma coisa bem elaborada. Podcast Uma Opinião é um oferecimento do site robsongrossman.com, o lar dos melhores quadrinhos brasileiros de comédia surreal, absurda e nonsense. Acesse agora mesmo e leia a Cadeia HQ e as aventuras de Luli e Rob de graça e na íntegra. www.robsongrossman.com. E agora a gente analisa um artigo da Falha de São Paulo que resolveu chorar pelo fato de que o filme do Mussum não tinha lacração e coitadismo. O artigo é do Maurício Meirelles, que não é aquele Maurício Meirelles, é um outro cara. Nossa, que desgraça. É tipo o Felipe Andreoli, que tem o repórter e tem o músico. Filme sobre Mussum é bom, mas não enfrenta racismo dos Trapalhões. Longa-metragem mostra a vida do artista da infância pobre em uma favela no Rio de Janeiro ao sucesso no samba e no humor.
Aí começa aqui. Na última cena de Mussum, o Filmes, o comediante faz um discurso para crianças na quadra da Mangueira. Ele parece olhar para a câmera, fala que é preciso sonhar, pede à plateia que não se curve ao preconceito racial, enfatiza que o estudo é importante. Em certo ponto, repete uma frase que ouvia da mãe dele na infância. Negros de mierda. É coisa séria, velho. Que ouvia da mãe dele na infância. Tem burro preto, mas preto burro não dá. Só um micro comentário que eu gostaria de fazer aqui. Eles acham que tinha que ter mais lacração ainda do que isso? Isso mesmo, o senhor acaba de ganhar uma cadeia aqui. Pois é. Caralho. O longa-metragem, estreia de Silvio Guindani na direção do cinema, chega ao fim com uma moral da história. E com isso, parece resumir a biografia de Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum, a uma trajetória de superação, como se isso fosse ruim. A superação, claro, a superação, né, A-H-A, né, no sentido de existir a superação, claro, na história do menino nascido em uma favela do Rio de Janeiro e teve uma carreira de sucesso tanto na música com grupos originais do samba, quanto na TV com os Trapalhões. É sim uma trajetória improvável. Carlinhos, como era chamado pela família, era filho de uma empregada doméstica analfabeta e trabalhou para criar os alicerces para a ascensão do menino, como tantas mães em condições parecidas. Assim, no começo do filme, vemos Carlinhos como um menino que corre descalço pela favela e joga bola com os amigos. Também é um garoto que almoça com a mãe as sobras dos patrões dela, apenas batatas, e mais tarde precisa ensiná-la a assinar o próprio nome. O longa trata do racismo a partir do retrato dessas privações materiais. E aqui eu vou abrir um parênteses, isso aqui não é retrato de racismo, é retrato da pobreza. Porque eu aposto que na mesma favela que ele morava tinha muita criança branca com o mesmo problema que ele. Pois é, o Vinícius ele também comia os restos lá dos patrões da mãe dele e nem por isso vamos fazer um filme dele. Porque ele é branco. Um dos principais conflitos do protagonista vem dessa realidade. Mussum se divide entre a necessidade de buscar segurança material, possível graças aos esforços da mãe, e um chamado artístico para ser sambista. Esse embate entre o próprio desejo e o dos pais já seria rico para um jovem privilegiado. Para alguém com origens tão humildes, a própria possibilidade de fazer essa escolha já é um salto em relação à vida que a mãe levava. Só que, no caso dele, um passo errado é uma ameaça existencial. Caralho. Eu não entendi psirica nenhuma dessa última frase. Pois Parece é, que os caras fazem questão, né, de deixar uma coisa assim pra gente ter que decifrar, né? É o gerador de Lero Lero. Ou então é aquele programa lá do pastor, do Pau Oco lá, que você manda uma mensagem pra ele e fala: Pastor, por que não pode trabalhar no sábado? Ele fala: puta que pariu, não aguento mais falar isso. Que é lá de uma porra que passava numa dessas redes aí evangélicas, sei lá que diabo que é. Carlinhos acaba desistindo da carreira estável na aeronáutica, mas vai ser forçado a reviver o mesmo conflito ao ter que escolher entre o samba e a televisão. Os originais do samba tomam essa decisão por ele ao expulsá-lo do grupo. Esse é um caminho contado com bons números musicais e um elenco formidável que consegue brilhar mesmo diante dos defeitos do filme. Ailton Graça entrega um Mussum gracioso, sem perder a mão nos momentos dramáticos. O cara acho que fez um trocadilho aqui mesmo sem querer, né? Ailton Graça e o Mussum gracioso. Meu Deus do céu. Yuri Marçal consegue transmitir o enorme carisma do personagem em sua fase jovem, dividindo entre a rotina militar e o reco-reco. Lembrando que esse Yuri Marçal é um daqueles lá da nova geração do humor lá. Lembra aquela matéria lá nos primórdios de Uma Opinião? Bicho de Deus. Puta que pariu. Promissor o negócio, porque eu já tô vendo que vai ser esse filme. Cacau Protásio também mostra como seu talento vai muito além da comédia, como a mãe de Carlinhos da juventude. E Neuza Borges, magnífica, faz a mesma personagem mais velha. Com um elenco desses, é uma pena que o filme escolha destacar a superação e o racismo como elemento narrativo surja principalmente como obstáculo a um sucesso profissional. Mussum ou Filmes não enfrentam o conteúdo do racismo em Os Trapalhões, por exemplo, porque eles queriam que o filme fosse tipo uma versão brasileira da Cor Púrpura, né, ou do Poder de um Jovem. Não seria o caso, é claro, de tratar o tema seguindo uma cartilha. Aparentemente é o que eles querem, né? Seguindo toda essa cartilha, na verdade. Apenas para apontar o dedo condenando o óbvio, como se os espectadores não fossem capazes de fazê-lo. Mas, e o significado disso para a história que se está contando? Como Mussum lidava com a situação? O que ele sentia? Eu tô meio confuso, porque esse texto parece que uma hora tá elogiando e outra hora tá metendo pau, só que na mesma questão do racismo. Quem escreveu isso foi um débil? Só pode ser. Na verdade, ele elogia o filme, mas, né, deixa claro que não foi falado de questões raciais o suficiente. Né? Daí, até nesse próximo parágrafo aqui na sequência, né, o filme até mostra como ele reagiria, ou como ele reagia às piadas racistas, inclusive com cacos, mas não leva os piores, ou as piores, no caso as piores ofensas, à telona. O que o espectador vê é o protagonista ser chamado de negão e rebater com a frase: negão é o seu passado. Ué.
Parece pouco se levarmos em conta que Mussum foi chamado em cena de crioulo, macaco, urubu, galinha de macumba e boi da cara preta, entre outros xingamentos, fazendo de conta que ele não chamava o Didi de cabeça chata, de cardeal, de pica-pau, tipo, cearensezinho, não sei o quê. Como se também o Dedé não fosse chamado de viado, de rapaz alegre no ar também, né? Tá muita apelação esse texto aí. O personagem que o ator fazia em Os Trapalhões dialoga fortemente com um certo uso da figura do negro no humor da TV e do cinema, com piadas calcadas em personagens desdentados, que falam errado, agem como bêbados. Mussum, não custa lembrar, dizia palavras como Cacildes e estava sempre com sua garrafa de mé. Mas o filme passa ao largo do significado de haver um humorista negro de sucesso estrondoso nesse papel. Ao evitar encarar essas questões, o longa acaba evidenciando quanto ainda elas devem ser delicadas para as pessoas reais que fizeram parte dessa história. Então, o que você tem a dizer a respeito desse texto do Maurício Meirelles, o repórter, não o humorista, para Folha de São Paulo? Eu acho que esse final aqui ele foi muito elucidativo para mim, porque eu ia fazer um comentário em relação a esse negócio dele ficar falando is nas palavras aí, que nem em vez de falar Cacilda, falar Cacildes e tal. Então quer dizer que, segundo esse texto, se isso for verdade, então eu só descobri isso depois de 600 anos, que ele falava desse jeito porque seria como que um bêbado falava, porque ele estava tão embriagado que ele não conseguia falar direito, era isso? Eu também entendi isso. Porque ele fala ali, ó, personagens desdentados que falam errado agem como bêbados, Mussum. Não custa lembrar, dizia palavras como Cacildes. Então quer dizer que ele falava igual o cu porque ele era um chapadex, então 24 horas por dia era o personagem. Que ele era um bêbado inveterado. Ele era um repórter do Alborguete, então. Puta merda. Não, é porque, tipo assim, eu nunca achei engraçado o fato dele falar desse jeito. Eu falava, mano, por que isso tá acontecendo? E até quando eu era criança eu achava isso meio merda. Então agora finalmente eu entendi. É tipo, se você precisa explicar uma piada, não é uma piada. Se você tem que explicar uma piada, não é uma piada! Agora que caiu a maior ficha do mundo na minha cabeça aqui. Pois é. Mas o que você achou aí da opinião defendida pelo articulista de que o filme não teve racismo o suficiente? Então, é um texto meio confuso, né? Uma hora parece que ele vai para um caminho, outra hora parece que vai para o outro, e eu até achei engraçado aqui os exemplos que ele deu, porque de certo ele queria que alguém aleatório chegasse pro Mussum e em vez de falar assim, cadê aqui a merda? Em vez de chegar e falar assim, ô negão, ele queria que chegasse assim e falasse, ô seu crioulo, macaco, urubu, galinha de macumba e boi da cara preta, tipo assim, porra, mano, aí sim você vai forçar a barra, né, caralho? Não, segundo o texto, o Mussum era chamado de tudo isso, mas que no filme só foi levado pro roteiro e pra gravação, assim, né, só foi levado pra tela, tipo, os xingamentos de negão. Negão, brancão. E o cabeça é brancão. Ah, cara, eu não sei. Porque, assim, eu já achei uma puta lacração aquele discurso que supostamente ele faz no final do filme, então eu acho que não precisa de mais, não. Todo mundo já entendeu que supostamente quer ter uma lição de moral com o negócio de racismo e não sei o quê. Agora eu quero ir para o outro lado da moeda, o outro lado da meia-noite, que é o seguinte, ultimamente o pessoal tá fazendo muito filme, assim, com personalidades, né, e tal, brasileiras. Por exemplo, parece que ano que vem vai sair um filme do Mamonas Assassinas. E, sei lá, eu meio que fico questionando, será que isso realmente é necessário? Porque, assim, esse filme já saiu? Ou é tipo só os super críticos de cinema tiveram acesso a ele? Pelas últimas notícias que eu acompanhei ele, eu acho que ele tava pra sair. Eu não sei se foi lançado ou não. Até porque eu também nem sei se tô muito afim de ver esse filme, não. Então eu não procurei ir muito atrás. Mas porque, tipo assim, eu não assisti o filme, né? Então eu nem sei se de repente o filme é bom ou não é, ou eu vou gostar ou não vou. Mas, sei lá, tipo, tá, o cara teve uma infância, né, meio merda, aí ele conseguiu um lugar de destaque no samba, depois o cara virou humorista e é isso aí, tipo, porra, será que o Mussum era tão engraçado assim que ele precisava de um filme dele? É tipo, foda-se o Dedé, o Didi, foda-se o Zacarias, vamos fazer um filme do Mussum porque, sei lá, porque ele é preto. É tipo isso. Cara, mas o pior é que é o seguinte, eu também não vi o filme ainda, eu tô até interessado em assistir, mas pelo que eu andei lendo e pelo que eu andei assistindo, assim, em crítica, assim, desses youtubers e mais, canal de cinema no YouTube, eu tenho notado que normalmente quem é mais pra direita, assim, ou tipo, chamam, quem é mais nerdola, assim, os caras que curtem mesmo cultura pop e que não são muito fã de lacração, gostou. A grande maioria gostou. E mais e esses fedorentos que são mais, assim, esquerdaloide e retardado, tipo,
tipo, tiveram a mesma visão que o cara que escreveu o artigo, de que não teve lacração suficiente, que o tema racismo não foi tratado a contento. Mas assim, pra mim, o que a gente pode entender desse artigo? Né? Que mostrar alguém se destacando pelo seu talento, correndo atrás, superando expectativas, surpreendendo positivamente, pra eles é errado. O certo seria se fazer de coitado, se orgulhar de depender de outros fatores ou de outras pessoas, se não do próprio suor e do próprio esforço para conseguir as coisas. Os caras que estão aí todos queimando o sutiã porque o Mussum teve uma carreira vencedora e qualquer narrativa vitimista acaba não condizendo e não combinando com a trajetória dele, estão aí todos revoltadinhos justamente por causa disso. E fica bem claro nos primeiros parágrafos do texto quando o autor fica injuriado, porque o filme, nas palavras dele, se resumia a uma história de superação, que nem eu falei na hora que eu estava lendo, como se isso fosse ruim. O que ele queria? Uma história de vitimismo? De mendicância? Que mostrasse o Mussum como pedinte que acabou se tornando, indo pra televisão na cagada? Pois é. Porque foi pedir esmola na frente da Globo lá e alguém ficou com pena e deu um lugar pra ele nos Trapalhões, sendo que não foi isso. Porque nem ali tá falando no texto que ele chegou a ter uma carreira estável na aeronáutica, tipo, que eu saiba, não é qualquer idiota que entra na aeronáutica, então, sei lá, pra mim isso não parece algo tipo, o cara sofreu racismo. Pô, o cara tava na aeronáutica, mano. Pois é, não, exatamente, porque ele, quando ele era pequeno, e assim, ele estudou pra caralho, assim, ele era bem esforçado nessa parte, né? E ainda o Mussum, assim, e isso é retratado no filme, pelo que eu andei lendo, ele foi apadrinhado pelo Grande Otelo, que era negro também, era considerado na época aí um grande humorista, e depois foi escolhido primeiro pelo Chico Anísio pra escolinha, e depois pro Didi pra entrar nos Trapalhões. E aqui a gente tem que lembrar que tanto o Chico quanto o Didi são cearenses, portanto nordestinos, portanto outro público que a turminha adora usar aí como objeto de militância carne de vaca. Só que ele foi escolhido pelo Didi, pelo Chico Anísio, por causa do talento dele, e não por causa da melanina dele. Sim. Só que a paranoia com esse lance de lacração é tão grande que se você chega pra fazer um filme e coloca na história que você tem que estudar, que não tem que desistir, que você tem que correr atrás, que você tem que fazer por onde, você tá cometendo um sacrilégio. O bonito mesmo pra essa turma é baixar a cabeça, ajoelhar e chupar pra discursinho ideológico mongoloide. No fim das contas, vale uma frase, até que eu li num comentário sobre esse texto, que é o seguinte: só os medíocres precisam de pautas de classe, porque quem é competente tá acima disso. É isso aí. E no mais, como diria a mãe do Gabriel, vamos aguardar o posicionamento do Dedé Santana. Vamos esperar o posicionamento do Dedé Santana. E tem uma coisa bem off-topic aqui. Eu tava lendo um arquivo aqui, eu vi que quem dirigiu esse filme foi esse tal de Silvio Guindani. Que parece que é o primeiro filme que ele dirigiu na vida ainda. Não sei com quem que ele dormiu pra conseguir isso. Não, e esse cara, ele tá estreando como diretor, mas ele era ator. E ele tem 2 papéis marcantes na televisão. Um deles é como o empregado do boteco da Dona Jura, no Clone. Bicho de Deus. Nossa. E o outro papel dele era como um dos protagonistas daquela série Mano a Mano, que era uma sitcom, uma tentativa da Rede Bostê de fazer uma sitcom lá por 2005, 2006. Tá aqui o pariu. Caralho. De certa forma ele cresceu na vida, então, comparado a isso aí, porque, pelo amor de Deus. E até uma outra coisa, você falou aí de filmes de artistas, né, que estão sendo feitos aí, né, com uma espécie de homenagem, né, tipo, tem esse do Mussum, vai sair do Mamonas, e diz que saiu também o filme do Claudinho e Bochecha. Nossa, caralho. Só que, pelo que eu andei lendo, esse filme do Claudinho e Bochecha, ele também tá apanhando um monte dessa turma, porque foi praticamente pelo mesmo caminho que esse do Mussum, que mostra os caras, tipo, correndo atrás, e não se fazendo de coitado. Porra, mano. Agora os caras vão fazer, tipo, todos os filmes possíveis de artistas negros que conseguiram alguma coisa na vida, e daí vai vir um jornalista e vai falar que não mostrou racismo o suficiente, e não tem lacração o suficiente, e vai ficar um ciclo infinito que não vai acabar nunca. E daí vão fazer os remakes, e aí assim vai até o fim da humanidade. Eu acho que deveriam pegar um ator branco pra fazer o papel do Mussum. Ia ser massa pra caralho. Pronto, não ia ter mais esse problema daí. Não, pera, essa frase ficou meio estranha. Porque já que colocaram o Lázaro Ramos pra fazer o papel do Marcos Pianger, né? O Vinícius sempre adora essa história. Pois é, não sei que tesão que ele tem por esse cara chamado Marcos Piangers. Tiroso! Quê? Podcast Uma Opinião é um oferecimento de Dr. Biggs, Mental Diarrhea, disponível gratuitamente para streaming ou download em drbiggs.bandcamp.com.
E para fechar com as notícias do Uma Opinião dessa semana, a gente separou os prints de algumas questões que caíram no Enem. O Enem, vamos lembrar aqui, quando esse programa for no ar, no dia seguinte vai ter aí a segunda fase das provas, né, que começaram no domingo, dia 5, e vão ter aí a sua segunda etapa no próximo domingo, dia 12. Só que nesse primeiro fim de semana de provas, algumas perguntas chamaram a atenção, porque conseguiram enfiar ideologia regada com água de bosta e militância de cueca em tudo. Então a gente vai analisar 8 questões, na verdade são 7 aqui, porque uma é um comentário a respeito de uma questão, mas 7 questões que estiveram no Exame Nacional do Ensino Médio, a primeira fase, no último dia 5. Uma questão é a seguinte: a torcida do Fluminense inicia um movimento para mudar a letra de uma das músicas mais populares das arquibancadas tricolores. Grupos pedem a remoção do termo mulambo imundo, uma provocação direta ao Flamengo. Mulambo é um termo que surgiu em Angola na época da escravatura, e eles eram chamados de mulambos pelos senhores de engenho, os patrões das fazendas. Qual a mudança no comportamento social a proposta reportada no texto reflete? Aí tem 5 alternativas que são: A. Rejeição de costumes elitistas. B. Repulsão de condutas misóginas. C. Condenação do preconceito racial. D. Criminalização de práticas homofóbicas. Ou E. Daí é cortado o print aqui, mas imagino que seja assim, rejeição do comportamento machista. Então, Robson, tempo! Qual é a resposta certa? Oi! A resposta certa é que essa questão vai ter que ser anulada, pois ela é mentirosa, segundo a nossa amiga Madeleine Laxco, sei lá, parece o nome de laxante. Ela escreveu o seguinte: mulambo quer dizer farrapo ou esfarrapado em quimbundo, idioma ancestral. Por isso falamos mulambento, por herdar do quimbundo. Certa resposta. Como para o racismo woke o negro não faz nada, inverteram a coisa. Ou seja, uma questão mentirosa no Enem. O senhor é mentiroso, o Enem é mentiroso. E essa é apenas a primeira de muitas merdas que a gente compilou para vocês aqui. Eu gostei do início do tweet dela, né? Etimologia freestyle do Enem. A lacração tá ótima, mas a afirmação tá errada. Outra pergunta. A neozelandesa Laurel Hubbard fez história nos Jogos Olímpicos. Apesar de ter ficado de fora da disputa por medalhas, a levantadora de peso deixou sua marca na edição de Tóquio por ser a primeira mulher abertamente transgênero a participar de uma competição olímpica. No início da carreira, na década de 90, a neozelandesa participava de disputas na categoria masculina. Em 2001, aos 23 anos, ela se afastou da atividade. A pressão de tentar me encaixar em um mundo que talvez não tenha sido feito para pessoas como eu se tornou um fardo muito grande para suportar, disse ela. Em 2012, Laurel começou sua transição de gênero por meio de terapias hormonais e em 2013 declarou abertamente ser uma mulher trans. Para o Comitê Olímpico Internacional, a participação de mulheres trans nos Jogos é permitida caso o nível de testosterona, hormônio que aumenta a massa muscular, esteja abaixo de 10 nanomols por litro por pelo menos 12 meses. Esse é o texto. A pergunta é: no texto, os limites do potencial inclusivo do esporte são dados pela A. Dificuldade de conseguir bons resultados esportivos. B. Dependência de características biológicas padronizadas. C. Inexistência de uma categoria para pessoas transgêneros. D. Necessidade de afastamento temporário das competições. E. Impossibilidade de uso controlado de substâncias exógenas. Ou F. Simplesmente porque homem é homem e mulher é mulher. E já dizia o Tiririca, baitola é baitola. Então, né, tipo assim, eu não sou um cientista pra dizer se tá certo ou tá errado esse negócio aí de pelo menos 12 meses pra ver o nível de testosterona, não sei o que, mas assim, eu realmente gostaria de ver algum teste, algum experimento, alguma coisa que meio que comprovasse isso, né, porque não é que eu esteja duvidando, é que coincidentemente, né, sempre que tem algum esporte, alguma coisa que a pessoa vira trans, vamos supor, tem um cara que ele luta UFC, sei lá. Aí o cara, quando ele era homem, ele ficava em último lugar. Aí depois que ele virou mulher, vamos dizer assim, coincidentemente ele tá se tornando campeão sempre, né? Nossa, que coincidência, né? Mais ou menos aquela teoria que um professor de faculdade meu defendia. Ele era coxa branca, mas ele tirava sarro muito disso. Ele falava que o Coritiba tinha que fazer um acordo e ficar eternamente na segunda divisão, porque lá sim o time é feliz, porque sempre termina em primeiro e ganha de todo mundo. Quando vai pra primeira divisão só toma no rabo. É mais ou menos o mesmo princípio, né? É mais conveniente para um trans entrar numa competição feminina, mesmo tendo nascido homem, porque aí, entre todas as mulheres que estão concorrendo com ela e ela vai levar vantagem. Ou ela barra ele, ou ele, como você queira. Pois é, o jogo então é assim.
Você nasce homem, daí você está se fudendo no esporte que você quer praticar, daí você vira mulher, aí você constrói uma carreira, ganha dinheiro, e daí depois você faz uma outra cirurgia e vira homem de novo. Mais uma questão. No Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. De um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos como mecanismo de universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias, e de outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Assim, as águas, as sementes, os minerais, as terras, bens comuns, tornam-se propriedade privada. Além do mais, há outros fatores negativos, como a mecanização pesada, a pragmatização dos seres humanos e não humanos, a violência simbólica, a superexploração, as chuvas, o veneno e a violência contra pessoas. Bom, a partir desse texto, o questionamento na prova do Enem foi o seguinte: os elementos descritos no texto a respeito da territorialização da produção demonstram que há A. Cerco aos camponeses, inviabilizando a manutenção das condições para a vida. B. Descaso aos latifundiários, impactando a plantação de alimentos para a exportação. C. Desprezo ao assalariado, afetando o engajamento dos sindicatos para o trabalhador. D. Desrespeito aos governantes, comprometendo a criação de empregos para o lavrador. Ou E. Assédio ao empresariado, dificultando o investimento de maquinários para a produção. Olha, eu não sei, mas que porra seria uma violência simbólica? Jamais saberemos. É tipo assim, eu vou fingir que eu vou dar um soco em alguém? E, cara, mas... porra, mano, chuva de veneno, é sério isso? Tipo assim, os caras não sabem que a gente tá num lugar que se não tiver um controle de pragas e o pessoal mexer com veneno aqui e ali, não vai ter plantação? É tipo, os caras estão usando essa carta de chuva de veneno pra cima de mim? O Bruno Sembenga entrou no negócio aí, como é que é? Olá, quem tá falando é Bruno Sembenga. Eles acham que a gente tem que comer tudo do jeito que saiu da terra. É, tipo, eles acham que se não tivesse todo esse tratamento que a gente faz hoje em dia, que ia ter as mesmas propriedades e tudo mais. Ah, pelo amor de Deus. Não, é sério, quem que leva o Enem a sério? Qual imagem eles querem passar com isso daí? Eu até achei um lance simbólico, vamos dizer assim, a primeira alternativa dessa pergunta, que fala assim, cerco aos camponeses. Me fez lembrar de um negócio que eu vi uma vez, o cara tirando sarro, acho que até era um seriado da Globo, né, tipo, estavam zoando um comunista e o cara falou isso, né, tipo, pra zoar o comunista. Porra, você é tão atrasado que você chama, tipo, agricultor de camponês. Tipo, aqui no Brasil não existe camponês. Se você chega para um agricultor e chama ele de camponês, ele acerta o teu pé com a enxada dele. Isso é a maior prova que o teu discurso é importado e a tradução é muito ruim. Pois é. Camponês só se for lá no filme do Monty Python, lá Em Busca do Cálice Sagrado. Mais uma questão, e essa aqui eu vou ter que dar um zoom desgraçado, que ficou muito pequeno. Eu não tô nem enxergando nada aqui. A diversão e o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. Ela é preocupada por quem quer escapar ao processo do trabalho mecanizado para se pôr de novo em condições de enfrentá-lo. Mas, ao mesmo tempo, a mecanização atingiu um tal poderio sobre a pessoa, em seu lazer e sobre a sua felicidade, ela determina tão profundamente a fabricação de mercadorias destinadas à diversão, que essa pessoa não pode mais perceber outra coisa senão as cópias que reproduzem o próprio processo de trabalho. Tá de parabéns quem escreveu esse negócio aqui, o cara retirou diretamente do gerador de lero-lero. Pois é. Exatamente. Exatamente. Mas enfim, no texto, o tempo livre é concebido como A. Consumo de produtos culturais elaborados no mesmo sistema produtivo do capitalismo. B. Forma de realizar as diversas potencialidades da natureza humana. C. Alternativa para equilibrar tensões psicológicas do dia a dia. D. Promoção da satisfação de necessidades artificiais. Ou E. Mecanismo de organização do ódio e do prazer. Eu não consigo nem responder porque eu não consegui nem entender, né? Eu acho que é ócio e do prazer, mas podia ser ódio também. Podia ser violência simbólica também. É. Porra, mano, os caras estão tirando. Por que os caras acham que capitalismo é um negócio ruim? Tipo, o capitalismo foi o responsável por tirar um monte de gente da merda. É verdade. Inclusive, né, o capitalismo é o grande responsável porque muitos comunistas tenham um computador em casa para ele poder entrar no Twitter e falar merda e defender o socialismo e o comunismo. Exatamente. Outra vez? Seguimos aqui. Alternativas logísticas estão servindo de instrumentos que ativam os mercados especuladores de terras nas diferentes regiões da Amazônia e constituem indicadores utilizados por diferentes atores para defender ou denunciar o avanço da cultura da soja na região e com ela a retomada do desmatamento. É evidente que o crescimento do desmatamento tem a ver também com a expansão da soja, porém atribuir a ela o fator principal parece não totalmente correto. Parto da compreensão central de que a lógica que gera o desmatamento está articulada pelo tripé grileiros, madeireiros e pecuaristas. Na visão do autor, tirando a maconha que ele fumou, o problema central da situação descrita é desencadeado pela A. Apropriação de áreas
devolutas, B, sonegação de impostos federais, C, incorporação de exportação ilegal, D, desoneração de setores produtivos ou E, flexibilização da legislação ambiental. Uau. E ali na fonte tá dizendo assim, que é a Amazônia e a nova geografia da produção da soja, só que daí tá escrito assim, adaptado. Mas, tipo, adaptado por quem? É tipo pelo Enem mesmo? Mais uma perguntinha aí, né, no sentido de meter o pau no agro, né? É sempre, porque a soja é malvadona, mano. Eu estou morrendo de medo. Mais uma aqui. Nessa questão foram apresentados 2 textos. O primeiro, com a presença consciente no mundo, não posso escapar à responsabilidade ética do meu mover-se no mundo. Se sou puro produto da determinação genética ou cultural de classes, sou responsável pelo que faço no meu mover-me no mundo, e se careço de responsabilidade, não posso falar em ética. Na verdade, essa frase é do Paulo Freire. Daí, no texto 2, Paulo Freire construiu uma pedagogia de esperança. Na sua concepção, a história não é algo pronto e acabado. As estruturas de opressão e as desigualdades, apesar de serem naturalizadas, são socio e historicamente construídas. Daí a importância dos educandos tornarem consciência de sua realidade pura, assim transformá-la. Com base no conceito de ética pedagógica presente nos textos, os educandos tornam-se responsáveis pela participação sociopolítica, A. B. Definição estético-cultural, C. Competição econômica local, D. Manutenção do sistema escolar ou E. Capacitação da mobilidade individual. Cara, o Paulo Freire não é exemplo nem aqui, nem na puta que pariu. E engraçado ele falar ali, né, que na concepção dele a história não é algo pronto e acabado. Ou seja, vamos adaptar conforme diz a ideologia, né? Só o fato de estar usando aí o Paulo Freire como exemplo para alguma coisa já é de cair o cu da bunda, né? Fala a verdade. De esmagar bagos. E aqui a última questão, na verdade, não está completa, mas tem aqui o texto, que é o seguinte: são tantas formas de matar um preto que para alguns sua morte é justificada. Devia estar fazendo coisa errada. Se não era bandido, um dia ia ser. Por ser preto, sua morte é defendida. O preto sempre merece morrer. Isso tá entre aspas, não sou eu que tô dizendo. Vamos mandar o contexto pra puta que pariu e focar só nesta frase. O preto sempre merece morrer. Negros de mierda parecem cucarachas que se amontonam na basura. Que porra é essa? É música do Racionais, hein? Não sei se é dos Racionais, mas é de uma música, porque diz assim: a estrofe acima é do poeta, é do poeta e educador social Baticum. Baticum, proletário, que atua na periferia de Fortaleza, no Ceará, preparando jovens, em quase sua totalidade negros, para enfrentar as dificuldades impostas pelo racismo estrutural no país. Não. É a partir da arte que Baticum consegue envolver a juventude em um projeto de fortalecimento dessa população ao promover batalhas de rimas, slams e saraus com temáticas que discutem os problemas sociais. Não por acaso, o tema mais explorado nas rimas, versos e prosas é a violência. De acordo com o mais recente Atlas da Violência, em 2019, os negros representam 77% das vítimas de homicídios, quase 30 assassinatos por 100 mil habitantes, a maioria deles jovens. O Atlas revela ainda que um negro tem quase 2,7 vezes mais chance de ser morto do que um branco, o que justifica o movimento de resistência crescente no Brasil. Era esse texto que estava aí em uma das questões lá do Enem. Porra, os caras de novo com essa história aí de racismo estrutural. Bom, a gente já falou bastante sobre isso ali, né, no negócio do Mussum e tal, mas, cara, eles vêm com esse papinho aí de 70% das vítimas de homicídios, não sei o que, são negros, mas é aquilo que a gente fala, caralho. Se no Brasil, supostamente, segundo os censos aí, tem mais negros do que branco, é óbvio que os negros vão morrer mais. Isso vale até para o policial negro que é morto, caralho. Inclusive, quando acontece de um policial negro ser morto, parece até que ele é ignorado pelas estatísticas e ignorado pelos protestos do pessoal de esquerda, porque leva em conta que o policial foi morto, mas não que era um policial negro. É aquela coisa, né, que qualquer um negro, quando ele faz parte do sistema, por exemplo, um policial, alguma coisa, não, é capitão do mato, é vendido, não sei o quê. Aquelas coisas que sempre falam. Esses papinhos aí. Mas... Cara, esse lance das perguntas, né, direcionadas aí no Enem, sempre querendo pender aí pro lado da esquerda, com essa lacração embutida, aí é só um dos problemas, né? Inclusive até saiu aqui um artigo aqui na Gazeta do Povo. Eu sei que, a Gazeta do Povo, os caras são meio que extremistas, assim, pro lado da direita, mas, cara, vale o que ali, eu só vou ler o título. Alunos são orientados a citar ideólogos da esquerda radical para ter nota alta na redação do Enem. Nossa. É verdade, tem muito professor aí que está aconselhando aí aluno a citar, por exemplo, a Simone de Beauvoir, citar Frida Kahlo nos textos, para meio que agradar, né, o pessoal que vai aí corrigir as provas depois. Por incrível coincidência,
eu acabei sem querer dando esse conselho pro Alex na semana passada, porque eu sabia que ele ia fazer o Enem, e quando a gente terminou o episódio da semana passada, lá do podcast, eu dei uma carona pra ele até em casa. E daí, ele falando, vou fazer o Enem, não sei o que e tal. Daí eu falei, cara, eu quando fiz o Enem, eu tirei 100 na minha prova de redação, porque eu escrevi um texto assim que ia totalmente contra assim, o jeito que eu pensava. É tipo assim, você entrou no modo esquerdista, Diogo Felipe, Jean Willis, Willis, que nem disse. Jean Willis. Cara, e consegui tirar 100, eu peguei e falei isso. E ontem, até na volta pra casa, né, eu tô sempre levando ele pra casa depois do podcast lá, ele falou assim, cara, eu segui o conselho que você me deu, cara, eu coloquei até uns termos lá de não sei o que, consciência social, consciência de classe, barará, pra inglês ver mesmo, pra enganar a pessoa que fosse corrigir a prova, pra agradar mesmo. Se possível, vai até com uma camiseta do Che Guevara. Eu, quando falei isso semana passada, eu não sabia que a coisa tava desse jeito, né? Até ler esse artigo aqui da Gazeta do Povo, eu li parte dele só. Essa matéria que foi publicada aí nessa semana, se não me engano foi ontem ou anteontem, né? Um dia antes da gravação, ou 2 dias antes da gravação aqui, falando sobre esse conselho, essa orientação que alunos aí andam recebendo para citar ideólogos de esquerda radical, né, para ter uma nota alta na redação do Enem. Quer dizer, além do cara ter que baixar a cabeça, e como eu disse na coisa do Mussum, ajoelhar e chupar na redação, ele ainda se depara na prova objetiva com questões que também pendem pro lado da esquerda cirandeira, lacradora, de bosta. Porra, tá foda mesmo fazer esse Enem. Ainda bem que na minha época não tinha tanto isso, mas já tinha. Mas não era tanto, mas já tinha. Mas não era tanto, mas já tinha. Pois é, isso realmente é um negócio vergonhoso. E você falou que nesse próximo domingo vai ter uma parte 2. Então quer dizer que, se bobear, na próxima edição do Uma Opinião é capaz a gente ter mais perguntas selecionadas pra gente falar aqui no programa. Tem que ver como é que eles vão levar isso aí, porque nessa próxima etapa ciências exatas, né, que vão ser aplicadas. Então é biologia, matemática, essas coisas. Se bem que na biologia eles podem dar uma sapateada, né, nas questões aí para tentar contrariar a biologia e dizer que crianças trans existem, que é aceitável um homem se passar por mulher para entrar numa competição feminina e ganhar tudo de lavada. Vamos ver o que vai sair disso semana que vem, né? A biologia da mulher sofrida, não sei do que. Mas o pior é que agora eu lembrei de uma coisa também, que a gente não incluiu aqui, porque acho que ia ficar muito grande, sei lá. Mas assim, parece que o tema da redação era aquele papinho lá de, porque as mulheres sofrem mais do que o homem, e ganham menos, e não sei o que, e blá blá blá. Então quer dizer, nem na porra da redação você escapou disso daí. E foi todo esse churume que o Alex teve que varrer usando uma colher de sobremesa no último domingo, lá na prova de redação do Enem. Ele teve que colocar, eu como uma mulher trans, gorda, e me considero negra, né? Ele deve ter escrito isso. Sou pobre também, ele escreve. Eu me lembrei de uma coisa muito off-topic disso, né? Que assim, isso lá nos primeiros episódios do Family Guy, o Peter, ele tava assistindo um jogo de beisebol, acho que o filho dele tava jogando, e daí tinha um cara que tava na arquibancada, que na verdade não era um cara, era uma mulher, e daí começou a falar, porra, esse cara não joga nada, não sei o que, falando do filho lá, do Peter Griffin. Aí ele dá uma porrada lá, não é? Daí ele dá uma porrada, daí desmaia, daí todo mundo, e ele achando que era um homem. Ai meu Deus, ela tá desmaiada. Não, peraí, ele tá desmaiado. Ai meu Deus, o nariz dela tá sangrando. Não, o nariz dele tá sangrando. Meu Deus, ela vai dar à luz. Não, ele vai dar à luz. O cara tentando negar que era uma mulher, não é? Oh my God, who the hell cares? Muito bem, esse foi mais um episódio do nosso Uma Opinião, episódio número 24 da 4ª temporada aqui do Uma Opinião, que é o podcast, você sabe, o podcast que fala merda desde 2020. Eu sou o Ricardo Prado, comigo esteve Robson Grossman. Sua consideração final para os nossos ouvintes, Robson? Pois eu espero que vocês tenham ficado muito irritados com esse episódio, ou então que tenham dado boas risadas, porque esse é o objetivo da nossa existência, que é irritar os outros ou fazer eles rirem. Então é isso aí. Até o episódio da semana que vem. E xinguem o Vinícius. Vocês adoram me boicotar. Exatamente, né? Vocês estejam à vontade para ir lá no Twitter e no Instagram, né? Ou no X, como ele diz, ou então no Facebook do Vinícius, para encher o saco dele por ele não ter participado da gravação, se bem que ele deve estar contente, para ele deve ter valido a pena, porque eu abri o resultado aqui e o Grêmio ganhou do Botafogo de 4-3.
Nossa, mas ainda levou 3 no rabo. Ô, timinho legal, mas fez 4, hein? Foi fora de casa ainda, foi no Rio de Janeiro esse jogo. E é foda, né? No Rio de Janeiro é sempre um perigo. Você pode tomar um tiro aí, tomar perdido. Não, tô brincando. Muito bem. Só lembrando a você, ouvinte, que você pode encontrar aí todas as informações, todos os links relacionados ao PSQ, tanto do Mídia Redonda, quanto do Uma Opinião, quanto do Made Front TV no Spotify, como o canal do PSQ no Facebook, né? Porra, deu um branco aqui agora, no Facebook. Ih, virou a Ludmilla aí. É, exatamente. É, o vírus da piranha. Retubante. Tudo isso você pode encontrar no nosso Linktree, o agregador de links, que é o linktr.ee/prodesquale. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, o nosso e-mail é o prodesquale@gmail.com. Robson Grossman, sua rede social, seu site é o robsongrossman.com, não é isso? Exatamente, e eu espero que até o final do ano eu consiga colocar a 10ª história do Lula e Rob, que na verdade vai ser um remake da história número 0, vamos dizer assim, do piloto. E ela vai ser, tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, vai ser modificada, ela vai ser redesenhada para o traço, né, ser adaptado a das outras 9 histórias. E aí a versão antiga vai virar uma Lost Media, então vamos aguardar. Tá certo. Pra quem não sabe, o meu Instagram é o @sargentohamster. Entra lá, curte, me siga e fique atento, também fique ligado a respeito dos conteúdos que eu coloco lá e eu compartilho lá sobre os meus outros trabalhos. Muito bem, encerramos esse episódio aqui do Uma Opinião. Para você que ficou ligado aqui com a gente, um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Podcast Uma Opinião. Podcast Uma Opinião. Line pomos Jack do Discontinue. Parabéns pra você, toda nossa querida, muita felicidade. Parabéns pra você. Si vas a dar talot, na merda bo. Isto mer por pater puson e fazer isto de bilo. Yes, again. Isto forçar morrer, se com chumir que